Bem, amigos da Aldeia Global, aqui quem fala é o poeta e jornalista Marcos Fabrício. Eu fui convidado pelo amigo e escritor Leci Pereira Souza para falar sobre literatura aqui no portal Nova Contagem. Hoje eu vou falar de um assunto bastante cabuloso e cabeludo: o que é literatura? Pois bem, é difícil definir algo tão magnífico, algo tão esplêndido, que faz parte da vida da civilização, não é isto? Pela literatura a gente consegue comunicar, não é, de forma especial, as nossas razões, os nossos sentimentos, os nossos dilemas, as nossas certezas, a partir de um jogo mágico com as palavras. Então, talvez a primeira definição de literatura seja todo e qualquer trabalho especial com a linguagem, onde o artista da palavra usa uma forma indireta para dizer aquelas coisas que de forma bastante comum seria dito, não é isso? Então, por exemplo, pessoal, José Paulo Paes, poeta de grande importância para o nosso modernismo, quando certa vez foi falar das mazelas provocadas pelo regime militar, dito o milagre econômico dos anos 70, ele usou uma expressão muito peculiar: economiopia. Ou seja, para dizer que nós atravessávamos uma crise econômica muito grande, o poeta quis inventar uma palavra e apelou para um recurso chamado neologismo, que significa palavra nova, aquela que ainda não virou dicionário, mas que está já ali no ápice do engenho criativo de toda essa poeticidade, não é verdade? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente pode dizer da literatura é essa: uma forma diferente de falar sobre o mesmo, ok? E essa forma diferente, ela se dá pela estética, no caminho da forma, e ela se dá também pelo conteúdo. E este conteúdo, ele pode até ter uma certa qualidade política. Em que sentido qualidade política? Não no sentido de imaginar a literatura como um discurso doutrinário, não é essa a ideia. A ideia é pegar aquele caminho mais genuíno da palavra política. Política como a arte do bem conviver, a arte da humanidade visando o bem-estar comum de todo o planeta, não é? Quer dizer, toda a atenção humana que se dá aos altos valores em prol da saúde coletiva. E nesse sentido, a literatura pode ter esse compromisso. E esse compromisso nós chamamos de arte engajada ou engajamento. Ou seja, textos que se valeram também de uma preocupação dos seus autores em dialogar diretamente com a política do seu tempo. Temos, por exemplo, a poesia de Mayakovsky, na Rússia, que foi recitada, diretamente aos operários e que movimentou a ex-União Soviética a fazer uma grande oposição socialista aos valores capitalistas que até hoje minam a nossa saúde, não é verdade? Pois bem, nós temos Vinícius de Moraes, que não foi só o poetinha da Garota de Ipanema, mas que tem um excelente poema chamado O Operário em Construção, E ali tem todo um histórico, não só da exploração que o trabalhador sofre do seu patrão, como a reviravolta que o trabalhador vai dar no seu patrão quando consegue obter as ferramentas da educação, do respeito, da emancipação, da autoestima. Tudo isso é contado com uma plasticidade poética incrível, não é verdade? Então, pessoal, nós temos uma literatura também que ela pode falar de tudo, Ela pode ser uma literatura médica, uma literatura matemática, uma literatura física, ok? Uma literatura química. Neste caso, a literatura ela se expande, como toda a expressão da inteligência de um povo, que pode ser
presenciada, ou melhor, registrada em termos escritos ou na dinâmica oral, ok? Só que um crítico brasileiro, na virada do século XIX para o XX, chamado José Veríssimo, nos chamou a atenção. Para ele, a literatura teria um compromisso com as belas letras. E ele entendia as belas letras justamente como esse trabalho minucioso do poeta na escolha das melhores palavras para dar conta do que precisa e deve ser dito. Não é isso? Então repare que o José Veríssimo ele está aí bebendo de uma escola parnasiana, que foi muito caro a um grande poeta da nossa lavra, chamado Olavo Bilac. Não é isso? Lá na frente, essa ideia de escrever como cortar palavras, ou escrever como a escolha das melhores palavras, se deu também com um grande escritor, um grande poeta, não é isso? Chamado João Cabral de Melo Neto. Ele dizia, de uma forma bem simples, que escrever é catar feijão. Ou seja, não é todo feijão que interessa a poesia. A poesia seria o resultado da cata dos feijões. Aqueles feijões que não interessam, a gente dispensa. E aqueles que fazem sentido e que têm ali a qualidade nutritiva é que deve ser escolhido como oferta alimentar para o público, ok? Então, pessoal, eu espero ter colocado aqui alguns elementos nessa grande discussão sobre o que é literatura. E se for perguntado para mim, Marcos, o que é literatura? Literatura é o seu jeito de colocar pimenta na vida do mundo. Beijo grande, pessoal. Até mais.